Passamos para a classificação quanto ao estado fisiológico, algo que já abordamos um pouquinho nos slides anteriores, em que, quanto ao estado fisiológico, o choque pode ser compensado, descompensado ou irreversível. No choque compensado, nós temos os sinais da hipoperfusão tecidual, mas o indivíduo mantém a pressão arterial normal. No choque descompensado, nós temos os sinais de choque ou de hipoperfusão tecidual associado à hipotensão. E no choque irreversível, é a condição em que todas as formas de terapia conhecidas são inadequadas para salvar a vida da pessoa, mesmo que no momento ela esteja viva. Outra questão é que todo choque cursa com baixo débito, porque nós vimos que o débito cardíaco é um dos determinantes, se não um dos mais importantes, da oferta de oxigênio aos tecidos. E a pergunta é, será que sempre que temos um choque devemos ter ou temos um baixo débito cardíaco? A resposta segue-se no próximo slide, que é a classificação quanto ao débito cardíaco. Dizer que quanto ao débito cardíaco, o choque pode ser classificado em hipodinâmico ou frio, ou choque hiperdinâmico ou quente. No choque hipodinâmico ou frio, nós temos débito cardíaco baixo, a resistência vascular periférica aumentada. E o choque hipodinâmico é representado pelo choque hipovolêmico, choque obstrutivo, choque cardiogênico e na fase mais avançada do choque cético. E neste tipo de choque nós vamos encontrar os sinais de hipoperfusão tecidual, como pele fria, pálida, pulso fino e enchimento capilar lento. Mas ainda temos o choque hiperdinâmico ou quente, em que o débito cardíaco é alto ou normal, a resistência vascular é baixa, e aqui podemos não encontrar os sinais de hipoperfusão que encontramos no choque hipodinâmico ou frio, porque nesta condição a pele pode estar quente, avermelhada e ainda apresentar um tempo de enchimento capilar rápido. E isto é representado pelo choque anafilático e na fase inicial do choque cético. A classificação quanto à etiologia, que nós já vimos nos slides anteriores, nós temos o choque obstrutivo, que é representado pelo tromboembolismo pulmonar e o pneumotórax hipertensivo, em que há um aumento da pós-carga, há uma redução da pré-carga e há uma redução da função sistólica e de enchimento cardíaco. No choque cardiogênico, representado pelo infarto agudo de miocárdio, que é a principal causa de morte no mundo, há uma redução da contractilidade miocárdica, há uma redução da função sistólica. E no choque hipovolêmico, que é representado pela hemorragia, dizer que a representatividade das causas do choque hipovolêmico podem variar segundo a faixa etária. Vimos que o choque hipovolêmico pode ser hemorrágico ou não hemorrágico. E em idades pediátricas, a causa principal de choque hipovolêmico é a desidratação, que é um choque não hemorrágico. Choque hipovolêmico não hemorrágico. Neste contexto, há uma redução da pré-carga e há uma redução do enchimento cardíaco. Estes três tipos de choque vão cursar com um baixo débito cardíaco e o aumento da resistência vascular periférica. Quanto ao choque distributivo, que é representado pelo choque cético, diferente dos outros choques, chamar aqui a atenção que a apresentação não é igual aos outros tipos de choque, nós temos, ao invés do aumento da resistência vascular periférica, nós temos uma redução da resistência vascular periférica, temos uma vasoplegia, e essa diminuição da resistência vascular periférica
associa-se ao aumento do débito cardíaco, diferente dos outros tipos de choque. Mas dizer que os 4 tipos de choque vão culminar com a baixa pressão arterial média. E dizer que a pressão arterial média é um fator, é um parâmetro hemodinâmica importantíssimo na abordagem do paciente com choque circulatório. E isso levará então a uma síndrome de disfunção multiorgânica. E dizer que a pressão arterial média é igual à pressão arterial sistólica mais 2 vezes a pressão arterial diastólica sobre 3. E aqui chamar a atenção da contribuição da pressão arterial diastólica na manutenção da pressão arterial média. Então, paciente com choque, o que fazer? Já vimos que o choque é uma emergência médica. Para o diagnóstico de choque, antes de tratarmos, é importante diagnosticarmos o choque. E para diagnosticar o choque, o que é importante? Digo-vos que é importante responder a 2 questões diante de um quadro de suspeita de choque circulatório. A primeira questão a ser respondida é: há choque presente? E se a resposta for sim, que tipo de choque está presente? Quanto ao diagnóstico, dizer aqui que o choque circulatório é uma síndrome que agora, propositadamente, passarei a chamar de síndrome de choque circulatório. Então, e dizer que o diagnóstico da síndrome de choque circulatório é eminentemente clínico. O diagnóstico, eu vou repetir, da síndrome do choque circulatório é eminentemente clínico. E diferente não diferente das outras doenças, não diferente de outras condições clínicas, o choque circulatório também obedece às mesmas etapas para o diagnóstico. Então, dizer que aqui vai ser importante o exame clínico completo, neste caso a anamnese, o exame físico e, posteriormente, os exames laboratoriais. A partir do exame clínico, deve-se postular, ou o profissional deve ser capaz de determinar ou de diagnosticar a síndrome de choque circulatório. E por ser uma síndrome, tão logo dado o diagnóstico de síndrome de choque circulatório, as intervenções ou a terapêutica ou a abordagem do paciente deve ser simultânea à pesquisa da causa do choque circulatório. Então, é importante informações rápidas, apesar de ser uma emergência médica que necessita de uma abordagem rápida. A anamnese, neste caso, é importante, apesar de ser uma anamnese resumida e rápida. E o contexto em que o paciente chega ao serviço de emergência também é de extrema importância. Pode ser uma vítima de acidente de viação, pode ser uma vítima de agressão física, de um trauma. Então, isso leva-nos a pensar na etiologia do estado de choque. Pode ser um paciente idoso que chega no contexto de uma dor torácica, que nos fará pensar em um infarto agudo do miocárdio. Pode ser um paciente que chega com urticárias, nos fazendo pensar num contexto de choque anafilático com histórico de alergia a medicações. Então, é importante fazer um levantamento reduzido dos dados do paciente e passando posteriormente para o exame físico. No exame físico é importante a identificação de sinais de hipoperfusão tecidual. Fazendo referência à pressão arterial média, que na fase inicial do choque pode estar elevada, mas que no processo de evolução o indivíduo evolui para uma hipotensão e a frequência cardíaca, que na maior parte das vezes está elevada. O indivíduo pode apresentar pele fria, palidez cutânea e cianose distal,
que são representantes ou que representam uma atividade simpática. Ainda teremos o tempo de enchimento capilar prolongado, a medida do débito cardíaco e da pressão de enchimento atrial, que já são medidas mais complexas. Mas chamar atenção a 3 parâmetros extremamente importantes, que são chamadas de janelas. Janelas porque de fora dá-nos a impressão do que está a acontecer no interior do organismo. São elas a avaliação do sistema nervoso central, através da alteração do nível de consciência, renal, através do débito urinário, e a pele, que é a avaliação da temperatura e da perfusão da pele. Dizer que outras manifestações podem estar associadas, como a febre, a urticária, a dor torácica, a dor abdominal e a dispneia, isso devido à enfermidade subjacente ao choque ou à falência múltipla de órgãos. Ainda quanto ao diagnóstico, a avaliação laboratorial ou os exames complementares são de extrema importância. Isso não para diagnosticar a síndrome de choque circulatório, mas é importante para a pesquisa ou para... É importante, sim, para a pesquisa da etiologia do choque e avaliar as funções orgânicas, permitindo assim dar um suporte aos órgãos que apresentarem disfunção. Exemplo prático, temos aqui a função renal, que pode nos dar o sinal de disfunção renal. Temos aqui a gasometria arterial, que pode nos dar a indicação do estado de acidose metabólica. O eletrocardiograma, que pode ser importante na identificação da etiologia do estado de choque, se no contexto do infarto agudo do miocárdio. Então, a avaliação laboratorial é importante para a identificação da etiologia do choque e para a avaliação das funções orgânicas. Princípios fundamentais para o tratamento do choque. Primeiro princípio é reconhecer o choque precocemente. Porque nós vimos que o melhor momento para atuar em que temos em que temos reduzidas sequelas ou complicações, é na fase do choque compensado. Então é importante reconhecer o choque precocemente. O segundo princípio, avaliar o tipo de choque presente. Depois, pode não ser a obrigatoriedade da identificação do tipo de choque na primeira instância. Nós vimos na primeira instância é identificar se existe ou não o choque. E posteriormente a pesquisa do tipo de choque. É importante que seja pesquisado o tipo de choque para então se estabelecer o tratamento específico. O terceiro princípio, iniciar a terapia simultaneamente com a avaliação da etiologia do choque. Para iniciar a terapia simultaneamente com a avaliação da etiologia do choque, é importante que anteriormente se tenha postulado o diagnóstico de síndrome de choque circulatório. Quarto princípio, restaurar o transporte de oxigênio é o objetivo da terapia. E o quinto princípio é identificar as etiologias de choque que necessitam de intervenções adicionais para salvar a vida do paciente. Aqui chamo de novo a atenção da importância da pesquisa da etiologia do estado de choque. Porque, postulado o diagnóstico de síndrome de choque circulatório, nós podemos começar com a abordagem das medidas gerais. Mas é importante que se gaste esforços para a identificação da etiologia. Porque se tivermos um indivíduo que estiver a sangrar, um sangramento no contexto de um trauma abdominal fechado, este indivíduo, além da ressuscitação volêmica com cristalóides, esse indivíduo vai precisar de suporte transfusional.
Se for um indivíduo com choque cardiogênico no contexto do infarto agudo do miocárdio, apesar das medidas gerais, o indivíduo vai precisar de um tratamento específico, como, por exemplo, uma revascularização coronariana. Então, é importante identificar a etiologia do choque. Quanto ao tratamento, entendendo a fisiopatologia do choque circulatório, nós podemos saber em que parâmetros ou onde atuar para evitar a progressão do estado do choque e reverter o mesmo estado de choque. Nós vimos que o choque é o desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio. Então, o objetivo na abordagem do paciente com choque circulatório vai ser restabelecer o equilíbrio entre a demanda e a oferta de oxigênio. Então, neste caso, vamos reduzir a demanda de oxigênio, reduzir a necessidade tecidual de oxigênio e, igualmente, aumentar a oferta de oxigênio aos tecidos. Como vamos reduzir a necessidade de oxigênio? Reduzindo o estresse, a dor, a hipertermia, reduzindo os quadros de calafrios e o trabalho respiratório. Reduzindo estas condições, nós estaríamos a reduzir o consumo de energia e o consumo de oxigênio pelos tecidos. E no outro lado da balança, nós vamos aumentar a oferta de oxigênio. Como é que vamos atuar? Vamos atuar no aumento da pré-carga, através da ressuscitação volêmica usando cristalóides, e no aumento da pós-carga usando vasoconstritores, em que nós vamos ter alguns alvos a alcançar, algumas metas, que a meta de pressão arterial média é atingir, que uma das metas é atingir uma pressão arterial média maior ou igual que 65 milímetros de mercúrio, um tempo de enchimento capilar inferior a 3 segundos e uma diurese maior que 0,5 mililitros por quilo-hora. E avaliando também outros parâmetros do exame físico, como as características da pele. Ainda, no aumento do débito cardíaco, na otimização do oxigênio, mantendo uma saturação de oxigênio superior a 90%, se necessário, usando suporte ventilatório. E o suporte transfusional, que é importante para manter a concentração de hemoglobina, como vimos que é um dos determinantes da oferta de oxigênio aos tecidos. Então, entendendo a fisiopatologia, que o estado de choque é determinado pelo desequilíbrio entre a demanda e a oferta, na abordagem do paciente com choque, o objetivo do profissional é restabelecer o equilíbrio entre a demanda e a oferta, atuando nos determinantes da oferta de oxigênio tecidual. Uma pergunta pertinente e provocadora, que já foi motivo de discussão entre os meus colegas, é a seguinte: todo paciente em estado de choque precisa de ressuscitação com fluidos? Então, postulamos o diagnóstico de síndrome de choque circulatório. Começamos a fazer volume ou não? Então vamos ver. No final eu deixo a minha opinião, mas vamos ver o que as evidências dizem. Então tenho este documento, que é o Consenso de Choque Circulatório e Monitorização Hemodinâmica da Sociedade Europeia de Medicina Intensiva, que diz o seguinte: portanto, as primeiras perguntas que os médicos devem fazer são: se o problema clínico em questão pode ser resolvido pelo aumento do débito cardíaco, primeiro ponto, e se a ressuscitação com fluidos será eficaz para garantir esta meta. Então, neste caso, voltamos naquela teoria de que dar ao paciente
simplesmente o necessário. E eles dizem que duas perguntas devem ser feitas. Se o problema resolve-se com o aumento do débito cardíaco e se a ressuscitação com fluidos será eficaz para atingir as metas. Mas ainda é interessante ler esta parte que diz que, embora a ressuscitação com fluidos não deva ser adiada, devem ser feitos esforços para avaliar se o paciente responderá aos fluidos. Então, dizer que é importante a avaliação da responsividade do indivíduo a fluidos, porque se o indivíduo não for responsivo a fluidos, então estaríamos a perder primeiro tempo na reposição volêmica, e esta reposição volêmica poderá trazer repercussões negativas para o paciente. Então, diz que é importante avaliar a responsividade à volêmia, mas nunca deve esta avaliação adiar a ressuscitação com fluidos. Então, com base nesta evidência, que podíamos ter várias, é que todo paciente com choque circulatório, com síndrome de choque circulatório, até que se prove o contrário, necessita de ressuscitação com fluidos. Começa a ressuscitação com fluidos, concomitantemente a avaliação da responsividade. Responsivo, continua. Não responsivo, suspende-se. Então, depois desta abordagem, resta-me agradecer pela vossa atenção. Dizer que o choque circulatório é um tema extremamente interessante e que talvez numa outra altura nós podemos marcar uma discussão. Então eu termino com esta frase que levo há muitos anos, que eu acho muito bonita e interessante, que o autor eu não conheço, que diz que a excelência não é um lugar onde você chega. A excelência é um horizonte. Você se aproxima, ela se afasta. Muito obrigado.